Voltamos agora com o Fama TV e vamos bater um papo com a professora Patrícia Clara. Tudo bem, professora? Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Professora, a senhora atua em que área? Poderia explicar pra gente, por favor? Eu atuo na área clínica e sou professora acadêmica na Faculdade da Amazônia, né? Como todos já devem saber. E há quanto tempo você atua na área, professora? Olha, de formação eu tenho 25 anos e atuo na área acadêmica há 13 anos. E como que você vê hoje a área da psicologia, como ela vem evoluindo no Brasil e na nossa sociedade? Qual que é essa visão que você tem? Evoluindo em larga escala, até mesmo em se tratando do reconhecimento em que se tem hoje da necessidade mesmo deste profissional em todos os campos de atuação do profissional psicólogo, psicóloga, né? Hoje fala-se muito em saúde mental e das emergências e urgências de atuação do psicólogo nessas áreas, né? E, enfim, isso tem sido gritante, a demanda tem aumentado cada vez mais. Por isso, inclusive, que a gente tem tido uma procura, né, nos nossos vestibulares, dos últimos 5 anos, inclusive, a procura tem aumentado significativamente em virtude justamente dessa estatística crescente, principalmente no que se refere ao número de casos de depressão, de suicídio e de transtornos tanto clínicos quanto de personalidade, né? A professora Patrícia Clara, além de psicóloga formada, né, professora, já na área de atuação, ela também é diretora-geral aqui da Faculdade da Amazônia. E com isso a gente pensa, professora, muito se vê quando se fala em psicologia, a área da psicologia, só se pensa nos psicólogos formados que atendem em clínica, né? A senhora poderia contar pra gente como é essa área de atuação da psicologia, qual que é a abrangência dela, né? Onde que pode se encaixar um profissional formado em psicologia? Olha, existem áreas que não são comuns e que eu vou dar como um exemplo que existe psicólogo até nas engenharias. Mas eu posso citar os mais conhecidos, são os psicólogos clínicos, como eu disse, tem psicólogo escolar, tem o psicólogo social, tem o psicólogo que é o professor, que tem a licenciatura, que não é só o bacharel, né, mas que ele se especializa pode fazer uma pós de didática do ensino superior e aí então ele vai se dedicar à vida acadêmica, não é? Temos o organizacional, temos o hospitalar, enfim. Hoje, nós temos esse profissional inserido basicamente em todas as modalidades empresariais. Não só no ramo da saúde, porque, felizmente, é crescente o reconhecimento da necessidade desse profissional em todo o âmbito. Onde existe relação humana, há necessidade desse profissional estar presente. Que é extremamente importante para a evolução, né, constante da humanidade e auxiliar. A senhora falou também do aumento, do crescimento. Claro, com isso gera novos desafios na área da atuação do psicólogo. A senhora podia comentar com a gente um pouco desses desafios, quais a senhora já passou ou conhece, né? Quais são os desafios que o psicólogo enfrenta hoje na atual situação do país como um todo? Continua sendo o nosso maior desafio o tratar do paciente que sofre de transtornos de personalidade, que são os transtornos bipolares e borderline, são esses dois exemplos, né? Porque fala-se muito em depressão, em transtorno de ansiedade, agora está sendo muito comentado porque tem aparecido muitos casos desse transtorno. Enfim, não vou entrar no mérito de explicar do que trata, quais são os sintomas desses transtornos.
Então, o que acontece, o que frustra mais o profissional, psicólogo, psicóloga, é justamente que o fato de nós não termos ainda na rede pública, nós temos o CAPS. Não é? Mas o CAPS, ele, embora tenha uma sistematização e todo um programa de atendimento excelente, ele não atende à demanda de um município, né? Aqui em Vilhena, por exemplo, vem outros municípios que acabam sendo derramados aqui em Vilhena, porque pela defasagem que existe, né, no estado como um todo e dos municípios mais próximos, como eu disse, e aí eles buscam alternativas e acabam também vindo aqui para Vilhena, né? Enfim, então a nossa frustração é qual o local que nós podemos buscar para que realmente um paciente com um transtorno de personalidade possa ter um acompanhamento satisfatório para que ele possa, de fato, receber um tratamento psíquico. Porque o tratamento psíquico, ele não está resumido à ingestão de medicamento. Todo psiquiatra vai dizer exatamente isso. Quando você leva um paciente, que eu costumo acompanhar os meus pacientes, até mesmo para acompanhar não só o paciente, mas junto aos familiares, porque é importante que o profissional psicólogo conheça também da dinâmica da família desses pacientes, né? Eu acompanho a primeira consulta, não é para também estabelecer um vínculo ainda maior e é muito importante que esse paciente tenha total confiança no profissional que está com ele. Quando eu acompanho, o que o psiquiatra deixa bem claro para a família, porque geralmente quando a gente ou encaminha, que é o psicólogo, quem percebe essa necessidade de encaminhá-lo para o psiquiatra, ele está em estado de extrema vulnerabilidade, então alguém da família tem que acompanhá-lo, né? Então, o psiquiatra deixa bem claro que ele vai passar pelo menos 15 dias para voltar a ter uma percepção clara da realidade, com o uso da medicação. Tão logo ele tenha essa noção clara da realidade, o que ele deve fazer? Impreterivelmente, iniciar o tratamento com o profissional psicólogo. Porque os conteúdos inconscientes é que vão auxiliá-lo para que ele possa tratar de fato os seus sintomas que causam todo esse sofrimento psíquico. A senhora trouxe um assunto bem legal pra gente, essa questão dessa diferença entre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, né? Muitas pessoas confundem esse trabalho. Qual que é a área de atuação do psicólogo e do psiquiatra, e às vezes até confundem, acreditam que sejam tudo a mesma coisa, né? A senhora podia trazer pra gente um pouquinho qual que é essa diferença de uma forma mais simples para a gente entender, o pessoal de casa também entender como é que funciona o trabalho do psicólogo e qual que é a área de atuação do psiquiatra, para a gente fazer essa distinção? Olha, com a reforma da psiquiatria, hoje nós temos um modelo de psiquiatras, dos profissionais, um modelo diferenciado no sentido de que eles, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, que eu procuro passar, inclusive, em sala de aula para os meus alunos, de que você, enquanto psicólogo, deve manter uma relação estreita com o psiquiatra que está acompanhando o seu paciente. Existe um diálogo. Eles trabalham em conjunto, pelo que você Exatamente. falou, né? Não é tipo assim, o psicólogo encaminha para o psiquiatra e aqui acabou o meu serviço. Não, exatamente. Então, existe o que a gente mantém o tempo todo é uma comunicação, né, em prol de ver o melhor tratamento para esse paciente. Então, aqui em Vilhena, por exemplo,
eu não tenho nenhuma reserva, eu tenho liberdade para citar o nome desse psiquiatra, que inclusive ele já veio algumas vezes aqui à nossa faculdade. Ele atende os pacientes em caso de encaminhamento psiquiátrico, é ele que faz os atendimentos dos nossos pacientes da clínica escola, da Faculdade da Amazônia, que é o Dr. Adriano Stranieri. Ele é um psiquiatra que adota esse perfil. Então, quando tem algum paciente nosso aqui da clínica, eu oriento, porque nossos estagiários, eles passam por supervisão com os professores, e eu oriento os meus supervisandos a terem um canal de comunicação com o psiquiatra. Não precisa ficar incomodando o psiquiatra. Nós temos nossos relatórios em situação de necessidade de comunicação. O doutor sempre tem um acesso, né, que pode ser a própria secretária, e não é que vai incomodar a rotina do médico, mas ele sempre dá um retorno. É importante que ele tenha conhecimento, e ele tem consciência disso, o médico, de como está o andamento, como ele está evoluindo, até mesmo para ele saber se essa medicação está favorecendo essa volta à percepção de realidade desse paciente. Porque, não sei se você percebeu, eu falei em pacientes que sofrem transtorno de personalidade. Então, eles fogem um pouco, às vezes, da percepção da realidade. Você compreende? Entendi. A gente teve, né, professora, essa é a semana do psicólogo, né? O dia do psicólogo foi dia 27. Isso. E a gente teve aqui na instituição da Faculdade da Amazônia uma semana voltada para os alunos e para os profissionais de fora. Uma semana inteiramente voltada para os profissionais da psicologia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a semana da psicologia, mas primeiro eu gostaria também de convidar a senhora. A gente vai com o Daniel, que fez uma entrevista com o Daniel Navarro, que esteve aqui presente. Ele vai trazer um pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre essa semana da psicologia. Daniel, por favor, traga pra gente aí as informações. É isso aí, Paulo. Eu estou aqui com o Daniel Navarro e o Walter Farias. O Daniel, que ele é autor do livro O Capa Branca. E, Daniel, essa é a segunda vez de vocês aqui em Vilhena, na Faculdade da Amazônia. Conta um pouco pra gente como é estar aqui de volta, como foi a recepção. Faz exatamente um ano, né? Foi excelente, né? Toda vez que a gente vem aqui, a segunda, né? Espero que seja a segunda de muitas, né? Uma terceira, uma quarta, uma quinta. E sempre, tanto os acadêmicos quanto os professores, né? A coordenação sempre nos recebe muito bem, a própria população da cidade, né? Então é sempre uma alegria estar aqui, né? A viagem ela é longa, é um pouco cansativa, mas tudo vale a pena, na verdade, para vir para cá. Daniel, você pode contar para a gente um pouquinho melhor do que se trata o livro a respeito, qual é o assunto principal abordado nele? Sim. O livro ele narra as memórias, narra as memórias do Walter, né, o Walter Farias, que foi funcionário, foi um atendente de enfermagem do Juqueri, um complexo psiquiátrico, um dos maiores do Brasil, talvez da América Latina, né, que nos anos 70, a época em que o Walter trabalhou lá e foi paciente, chegou a abrigar, segundo números oficiais, mais de 18 mil pacientes, né. Então era um universo aquilo lá, um mundo cheio com muito paciente para pouco funcionário, né. E a gente acabou se conhecendo, né? O Walter foi dar uma entrevista na TV, né? E ele contou a história dele, sem compromisso, né? Eu me interessei pelo fato dele ter sido funcionário da instituição e depois ter se tornado paciente. E no final ele disse que queria transformar os manuscritos que ele já tinha, né? Porque o Walter também é o autor do livro, né? Em uma biografia, né? Em um livro, para que mais pessoas pudessem ter acesso à história dele. E eu pensei, depois de assistir a entrevista, que eu queria ler esse livro, mas alguém precisava fazê-lo, né? Eu pensei, bom, já que eu estou aqui assistindo a história dele, ele está pedindo ajuda, né? Talvez eu possa me candidatar à vaga de coautor, né? E foi o que aconteceu. A gente se conheceu, né? O programa de TV colocou a gente em contato um com o outro. Ele me apresentou os manuscritos, né? Eu fui organizando aquilo, digitando, né? Para ter um backup de segurança, né? E depois isso foi em 2007, né? Em 2014 a gente conseguiu lançar o livro. E aí desde então, desde 2014,
pelo menos uma vez por mês a gente dá uma palestra, tanto em São Paulo, né, na capital ou no interior de São Paulo, como em outros estados, né? A gente já foi para Brasília, aqui em Rondônia a segunda vez, né? A gente já esteve no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né? Que eu me lembre isso, né? Claro que tem mais lugares, né? Mas já são mais de 5 anos de estrada, na verdade, né? A vida do senhor depois da publicação do livro, o que mudou assim na vida, na rotina do senhor? O que mudou é que é o que o Daniel acabou de falar, né? A gente ganhou mais uma profissão, estamos na estrada, né? Agora o livro, dia 10, dia 12, vai ser lançado na Argentina. Então, acredito que nós vamos para lá para o lançamento. É isso, entendeu? Contar a história do Juqueri para que não se repita no presente as coisas que aconteceram de ruim no passado. É isso. Exatamente, e como o senhor citou agora, como o Daniel também citou, que vocês fizeram uma visita no CAPS aqui de Vilhena hoje, como vocês veem que o tratamento para as pessoas com doenças psicológicas evoluiu nesses anos no Brasil? Porque a história do livro, ela se passa na década de 70, e hoje como vocês veem esse cenário no nosso país atualmente? Eu particularmente vejo como bem melhor, né? Bem melhor. Hoje você visita os CAPs, que nem nós visitamos hoje um CAPs aí, os pacientes são bem tratados, né? O paciente, o pessoal do CAPs, ele conhece a vida do paciente. Ele sabe o nome do paciente, o familiar do paciente, onde o paciente mora. Naquela época, não. Naquela época, você não tinha acesso a psicólogos, né? Você trabalhava num hospital com 35 mil pacientes, coisas que muita cidade nem tem, de pessoas, e não tinha psicólogo, psicólogo era de gabinete. Então havia tortura, havia toda espécie de sofrimento, que nós vamos contar hoje à noite um pouco disso, né? E hoje a gente visita os CAPs e vê que isso mudou muito, né? A realidade mudou muito, os enfermeiros, os psicólogos, né? Hoje estão bem empenhados com essa... Cuidar do indivíduo, né? Não do coletivo, como quer o Juqueri e outros hospitais psiquiátricos no Brasil e no mundo, né? Com o tempo, o Juqueri, que nasceu com a capacidade de 800 leitos, né, em 1898, não do dia para a noite, mas as décadas foram se passando e aquilo foi inchando e se transformando num depósito de pessoas. Na verdade, todas com sofrimento. E o sofrimento era a marca registrada do local, infelizmente, né? Hoje se luta para que essa realidade seja diferente, né? Só que a gente tem sempre que tomar cuidado com os retrocessos, né? Porque à medida que tem muita gente lutando para que essa realidade evolua e a gente não cometa os erros do passado, que hoje a gente sabe que são erros, né? E possa construir um presente e um futuro diferente, tem gente que acredita que o passado, com todos os seus equívocos, seja a melhor opção. Então é uma luta constante, né, na verdade. É isso aí, Paulo. Esses foram o Daniel Navarro e o Walter Farias, autores do livro O Capa Branca, eles que são a atração da nossa segunda noite da Semana da Psicologia, aqui da Faculdade da Amazônia. O meu muito obrigado, é um prazer sempre tê-los aqui e que voltem sempre. É com você, Paulo. Muito obrigado, Daniel. O Daniel trouxe as informações, né, professora Patrícia, da Semana da Psicologia. Antes da gente começar a falar sobre a Semana da Psicologia, eu quero chamar o pessoal de casa para um breve intervalinho. A gente vai e volta já já aqui com o Fama TV.